Bom dia a todos. Vamos encerrar esse painel de tecnologia com alguns exemplos ligados principalmente à sanidade, mas para dar um foco numa mensagem final para essa manhã, uma mensagem que precisa ser levada principalmente para o público que está ali fora desse recinto, para o público urbano, que é o consumidor final do que nós estamos tratando aqui, que é a produção de carne. Nós tivemos essa manhã toda para conhecer uma série de tecnologias na pecuária de corte e eu convido todos os presentes a se tornarem formadores de opinião na sociedade e mostrar o que é que está acontecendo aqui dentro e o que é que está acontecendo da porteira para dentro das fazendas para atender essa demanda por carne. Por isso, a abordagem aqui é sobre uma nova revolução verde que acontece e que a gente precisa mostrar que ela está acontecendo. Nosso roteiro rápido, muito rápido aqui, vai ser dar um contexto do que está acontecendo hoje. Será que nós temos aí um novo desafio vamos ressuscitar o Thomas Malthus? Vamos tentar conceituar a tecnologia e desempenho em cima de tudo que vocês viram como exemplo aqui. Falar de impactos econômicos e socioambientais para tentar mostrar então que tudo é um processo evolutivo da pecuária que está acontecendo. As novidades que às vezes estão aí no horizonte nada mais são do que o novo passo numa longa caminhada, uma nova longa trajetória de evolução da pecuária. Eu falei do Thomas Malthus, foi esse sujeito aqui que no século XVIII, alguém lembra dele? Lembram desse cara aqui? Ele havia elaborado uma teoria, chamada até hoje de teoria malthusiana, em que ele previa que a população passaria por um crescimento em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Com isso, haveria um ponto em que o crescimento da produção de alimentos não ia acompanhar o crescimento populacional e isso desencadearia uma série de crises sociais, conflitos entre países e fez uma previsão catastrófica. Nós estamos, não por acaso, no ano de 2012, previsto por alguns esotéricos aí como o ano do fim do mundo. A gente está vendo a demanda crescente por produção de alimentos, pelo crescimento da população e agora também pelo crescimento da população economicamente ativa. Uma massa de pessoas que não tinha acesso à proteína animal e agora começa a ter crescimento de renda nos países em desenvolvimento e quer comer, como primeira demanda, quer comer carne e de preferência carne bovina. Ao mesmo tempo que nós somos pressionados para atender essa demanda, nós temos a pressão justa para equilibrar a utilização de recursos naturais, utilização de terra, de água, cuidado com a emissão de gases do efeito estufa. Então, nós estamos diante do fim do mundo ou a gente está diante de um falso dilema? A própria teoria malthusiana foi desmentida pela evolução tecnológica da agricultura, já ali no século XIX e principalmente em meados do século XX, com a chamada Revolução Verde. Olha que ironia, a palavra verde já foi uma palavra para simbolizar a agricultura, que hoje é vista como vilã do verde. Revolução Verde foi a evolução tecnológica pelo melhoramento de sementes, pela adubação, pela irrigação e que tem como símbolo o agrônomo americano Norman Borlaug, que faleceu há questão de 1 ou 2 anos e que simboliza essa evolução tecnológica que foi capaz de desmentir a teoria malthusiana, porque mostrou que há tecnologia na agricultura para responder a esse crescimento da demanda. O que eu quero lembrar todo mundo nesse final de manhã aqui hoje é que já existe uma nova revolução verde disponível, o arsenal de ferramentas está à nossa disposição, a gente só precisa ter inteligência de adotá-lo e ter a responsabilidade de mostrar isso para o público urbano, que acha que tecnologia e artificialismo são inimigos da natureza, que o boi confinado é um animal infeliz, que a manipulação da reprodução é uma aberração. Nós temos que mostrar que isso é produzir com responsabilidade. Como o Zadra acabou de mostrar aqui, a fazer um animal ser abatido mais cedo, produzir mais carne por hectare e com isso dar a resposta que o mundo pede hoje. Então a gente primeiro
precisa ver se a gente percebe toda a tecnologia que a gente está usando. A pecuária, tradicionalmente, é o segmento da produção rural mais arraigado à tradição. E, por isso, mais arraigado também mais resistente à adoção de tecnologia. A gente precisa olhar para o lado do que está acontecendo com a agricultura, com a suinocultura, com a avicultura, que não admitem nenhum tipo de improvisação e hoje trabalham com o modelo de pacote tecnológico. E a gente olhar que a gente vai usar a tecnologia não é por ser bonito, para contar para os outros, mas para ter eficiência, para aumentar a produtividade e assim ter uma resposta de sustentabilidade. A gente vai usar a tecnologia para melhorar os índices zootécnicos e assim as suas funções econômicas. É ver o retorno que dá investir nessa tecnologia. Eu não vou usar IATF porque é bonito, vou usar porque ela vai dar mais dinheiro para o meu negócio. Vocês também, como pessoas que vieram aqui buscar troca de informação nos intervalos e nas palestras aqui, podem ajudar a propagar isso para aquele pecuarista que ainda resiste à adoção de tecnologia. Talvez as pessoas deixassem de desistir da atividade e arrendar sua terra, se vissem que podem fazer da pecuária uma atividade moderna, eficiente e altamente profissional. E aí a gente precisa começar a avaliar o que é impacto econômico. Será que reduzir custo, nós temos que reduzir custo, é só cortar gasto? Cortar gasto é a única maneira de reduzir custo? Não, né? Às vezes a gente precisa investir um pouco para aumentar a produtividade e com isso reduzir custo. Mas será que todo pecuarista tem isso na cabeça? Será que nós não temos colegas ainda achando que a única maneira dele reduzir custo é comprar produto mais barato, é cortar o sal mineral, como aquele produtor de leite lá que cai o preço do leite, corta a ração da vaca, aí ela vai dar menos leite ainda e o faturamento dele cai? A gente precisa começar a mostrar o que é um investimento inteligente em tecnologia. É aquele que aumenta a produtividade e é no ganho de produtividade que a gente vai conseguir ter redução de custo. Cortar custo, cortando gasto, qualquer contador faz, não precisa entender de fazenda. Só que o resultado pode ser desastroso. Então, fazer investimentos em redução de custos e trazer produtividade através da eficiência. Mas lembrar também o que é eficiência no agronegócio contemporâneo. Os indicadores de eficiência ficaram mais complexos. Não é só mais a taxa de natalidade, a taxa de fertilidade, reduzir mortalidade de bezerros, mas também atender uma série de critérios que o consumidor cada vez mais exige. Hoje, o agronegócio eficiente precisa atender, sim, ao desempenho econômico, mas ele tem que respeitar o bem-estar animal, tem que ter responsabilidade social, questão de registro e desenvolvimento de funcionários, impacto ambiental, saúde pública ligada a doenças e a resíduos de medicamentos. Todo esse tipo de ética empresarial não é uma questão que eu preciso convencer com argumentação ética, é exigência de mercado. São os tais atributos intangíveis. Ninguém vai pegar um bife, mastigar e falar, olha que carne sustentável. Mas cada vez mais o consumidor que paga mais valor pelo nosso produto, ele vai querer selos de qualidade que façam com que ele possa comer essa carne sem peso na consciência. Isso acontece principalmente nos mercados de maior valor. E isso cria novos indicadores. Indicadores de eficiência ambiental, indicadores de responsabilidade social dentro das fazendas. Então, vamos falar a verdade aqui sobre sustentabilidade. Boi verde não é necessariamente o boi que está no pasto. Boi verde pode sim ser o boi que está no confinamento, liberando áreas para agricultura, para produção de grãos, para produção de biocombustível e sendo abatido em menos tempo, liberando áreas, emitindo menos gás metano através de dietas especiais, produzindo 1 quilo de carne com menos utilização de terra, de água, que são recursos naturais escassos. Só que nós precisamos contar essa história lá fora, para o público urbano, que ele tem que gostar de saber que há cada vez mais tecnologia dentro de uma fazenda para que essa carne seja produzida de maneira sustentável. E o mesmo vai se aplicar ao leite também.
Hoje existem iniciativas muito louváveis, como o GTPS, que é uma mesa redonda de pecuária sustentável do Brasil, que reúne todos os atores da cadeia. Tem supermercado, tem lanchonete, tem frigorífico, tem associações de criadores, Associação do Mato Grosso do Sul já participa, e tem indústria de insumos também. A MSD é a primeira indústria de saúde animal a se filiar ao GTPS, e já participa também desse logo do meio aqui, que é a mesa redonda global, que busca o quê? Ser um fórum de discussão. E um item muito importante, as ONGs ambientalistas participam também. Tem meia dúzia de organizações ambientalistas internacionais que sentam ali nesse grupo para elaborar recomendações, criação de indicadores, fomentos financeiros para quem implementar práticas sustentáveis dentro da pecuária. Isso é resolver, não é entrar num cabo de guerra como se houvesse um dilema. Na verdade, é um falso dilema. Nós temos condições de produzir alimentos sem expandir a área utilizada, mas para isso a população urbana também precisa entender que essa carne precisa ser produzida com mais tecnologia. E quem não acompanhar essa tecnologia poderá ficar à margem do mercado. Para quem começar a achar que tecnologia não é para mim, é coisa para produtor grande, é para quem tem muito dinheiro para investir, vamos pegar esse nosso colega ainda teimoso, resistente em adotar tecnologia e lembrar que ele já usa a tecnologia. No dia em que o homem parou de andar atrás dos rebanhos, deixou a vida nômade para poder praticar agricultura, ele teve que prender esses rebanhos e fazer uma cerca. A partir do momento que ele fez uma cerca, ele deixou de fazer extrativismo e passou a praticar pecuária mesmo. Eu pergunto se a cerca não é, talvez, a pedra fundamental da pecuária. Aí ele passou a ter que gerenciar a vida desse rebanho, passou a ter que praticar o que a gente chama hoje de manejo, passou a ter que planejar a utilização de alimentos. Então, quem tem cerca já faz tecnologia. Quem divide piquetes para tentar separar as categorias animais já faz tecnologia. E no dia que o homem começou a oferecer sal comum, sal branco para suplementação mineral, ele passou a usar a tecnologia de nutrição mineral, de nutrição. Para quê? Para complemento de dieta, para melhor aproveitamento da dieta do animal. Então, é um caminho sem volta, que só tem evoluído da utilização de cerca. Vocês viram hoje aqui a questão de manejo de pastagens. A gente começa com a cerca e não sabe onde vai parar. O que hoje parece ficção científica vai cair na rotina. O que a gente precisa então é criar um pacote tecnológico. Não vai ser o único como na avicultura, mas ver os modelos. Nós vimos aqui os programas de carne certificada, eles começam a trabalhar com um pacote tecnológico. Você vai criar essa genética com esse padrão de dieta, porque nessa região isso é adequado, e nós vamos conseguir, ao padronizar processos, aumentar a padronização de produto e fazer uma atividade realmente em escala industrial. E aí a gente tem um pacote tecnológico da pecuária de corte. Nós vamos desenvolver modelos de manejo de pastagens, controle sanitário, reprodução, genética e nutrição. O importante é ver que tudo isso é parte inseparável de um pacote tecnológico. Não adianta eu fazer toda aquela genética e comprar os melhores sêmens, os melhores touros do mercado, eu me gabar que comprei o touro mais caro do leilão e querer aplicar nesse animal a vacina mais barata do balcão. Isso não tem consistência. Tudo é tecnologia. Então, manejo de pastagens, que vocês já tiveram aqui muito conteúdo sobre isso, e eu vou exemplificar um pouco alguns protocolos. Vacinação de clostridioses, uso de antiparasitários mais eficientes, que eliminam verminose resistente, fazem com que esse animal ganhe mais peso da desmama até a fase de recria e terminação. E tratamento e prevenção de pneumonias nos confinamentos, um problema emergente à medida que a gente muda o manejo desses animais. O exemplo aqui, por exemplo, na vacinação de clostridioses. Quando parece que não tem mais nada para evoluir, a gente pode ter um novo adjuvante que reduz o volume da dose de vacina de 5 para 2 ml e com uma redução significativa nas lesões na carcaça. Isso associado à educação dos funcionários, à capacitação no campo para que a vacinação seja bem feita, é tecnologia para diminuir desperdício de carne.
Quando a gente usa um antiparasitário mais eficiente, por exemplo, associação de indectocidas, não adianta ficar aumentando concentração, porque o verme às vezes já está resistente àquilo, a gente está falando em melhorar a taxa de crescimento desse animal depois do desmame. Isto é tecnologia. Quando a gente passa a usar antibióticos como protocolo de entrada de confinamento dos animais que viajam algumas centenas de quilômetros e por isso ficam com imunidade baixa e começam a ter quadros de pneumonia aguda, a gente está introduzindo um novo protocolo dentro de um pacote tecnológico. Trabalhar com protocolo operacional padrão, como se faz dentro de uma fábrica, e fazer muita educação dentro da fazenda para padronizar esses procedimentos. E ainda temos novidades na cria. Foi falado aqui da cria, que tende a ganhar relevo nos próximos anos. Hoje a gente tem uma nova ferramenta para melhorar a proteção contra a brucelose. Não precisa mais ter uma única chance na vida do animal, lá quando é bezerro. A gente já tem vacina que pode ser usada em vacas adultas. Já tem vacina contra a diarreia, de dose única, que facilita o manejo e viabiliza a prevenção de diarreia no gado de corte. Então tem novidade chegando a todo momento. E o que eu queria sintetizar aqui é que sanidade é tecnologia. Sanidade, quantas pessoas vocês conhecem que praticam sanidade encostando a barriga no balcão da loja e falando, me dá uma vacina aí, me dá um vermífugo aí? Por que esse? Por que agora? Qual é seu planejamento sanitário para o ano? A gente precisa começar a encarar saúde como tecnologia de produtividade, para que ela entre no conceito de pacote tecnológico. Nenhuma granja de suínos ou de aves se dá o luxo de deixar cada um fazer o programa de vacinação que ele quer. Depois a gente tem o crescimento da IATF, como o Zadra já citou aqui, e o melhoramento genético, que evolui a olhos vistos, e já chega a era da seleção genômica. Para quem ainda acha que isso é ficção científica, eu quero lembrar de um texto que eu vi recentemente num livro de História da Vida Rural no Brasil, um documento da Sociedade Nacional da Agricultura que se referia às primeiras importações de zebu da Índia e chamava esses animais de monstros bovinos, que era um equívoco o que os pecuaristas estavam fazendo ao trazer esses monstros para a pecuária brasileira e que só faltava depois disso importar camelos, né? Eu não preciso nem comentar essa observação, os anos vieram demonstrar, e essa tecnologia hoje é inseparável e uma das grandes explicações da evolução da pecuária brasileira. E a gente chega finalmente ao manejo nutricional. A gente começou suplementando sal branco e vem adicionando novos implementos a essa dieta, novos aditivos para que essa dieta seja cada vez mais eficiente, para que a conversão alimentar melhore. Já temos aí substâncias que ajudam a reduzir a emissão de gás metano. Estamos aí no horizonte com substâncias hoje ainda não usadas no Brasil, como os beta-agonistas. Já é usado no Brasil um beta-agonista para suínos, que é a ractopamina, e se aguarda hoje a aprovação no Brasil do zilpaterol, que é o beta-agonista para bovinos, para receptores bovinos, e que aumenta a deposição de músculo na fase terminal de confinamento. O retorno sobre investimento é algo que aumentaria muito a competitividade da pecuária nacional, tanto que hoje é uma demanda dos confinadores brasileiros. O que a gente precisa mostrar é que tudo isso aqui veio para o bem da produção de alimentos, para que a população possa consumir carne sem dor na consciência e haja oferta suficiente para todos os tipos de mercado. Do sal branco ao premix cada vez mais sofisticado que a gente viu aqui, a gente percorre uma história que está na hora de devolver à pecuária o seu relevo de prosperidade e não de inimiga do meio ambiente ou inimiga da saúde pública. Demonstrar para o público que está ali do lado de fora que consumir carne sustentável é bom para a saúde e é bom para o meio ambiente também. Obrigado a todos, está aqui meu contato.